Você já sabe o que são LCIs e LCAs? Se ainda não sabe, continue aí que eu vou contar tudo para você, sem enrolação. Esse é o canal Inquilino Rico, me chamo Andrei e a minha missão é te entregar informações precisas sobre investimentos, imobiliário e criptomoedas. Quer rechear o seu feed de conteúdos como esse? Então não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Neste vídeo eu vou contar para você o que são LCIs e LCAs, seus emissores, quais os tipos, tributos aplicáveis e os riscos inerentes a esses títulos. Bora pro conteúdo então. LCIs e LCAs são espécies do gênero letra de crédito. E é isso, portanto, que significam as duas primeiras letras dessas siglas. A diferença entre elas é que, enquanto a LCI é a letra de crédito imobiliário, a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Em termos práticos, essas aplicações se assemelham muito a um CDB. Porém, enquanto nos CDBs você empresta dinheiro para um banco, para que esse banco empreste esse dinheiro para outra pessoa que está precisando e que vai pagar um juro maior para o banco, na LCI esse empréstimo que você faz ao banco é direcionado especificamente ao setor imobiliário. Na LCA, por sua vez, esse empréstimo é direcionado ao agronegócio. Dessa forma, especificamente no que se refere às LCIs e LCAs, existe o que se chama de lastro. E o que significa esse lastro? Significa que uma instituição financeira só pode emitir esses títulos se houver, na outra ponta do negócio, financiamentos imobiliários ou agrícolas. Nesse momento, talvez você esteja preocupado pensando: e se a pessoa que financia o imóvel ou o agricultor não pagar a dívida com o banco, eu não vou receber? E eu já te respondo, pode ficar tranquilo em relação a isso, pois quem assume esse risco de pagamento é a instituição financeira que emitiu o papel. Portanto, esses títulos são considerados extremamente seguros. Oferta de títulos. Com relação à oferta, esses títulos, da mesma forma que os CDBs, podem ser adquiridos em bancos ou corretoras. Tipos de rentabilidade. Em relação à rentabilidade, novamente, de forma idêntica aos CDBs, ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Aqui eu vou dar uma breve explicação, mas se quiser o conteúdo completo sobre esse tema, é só o vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Basicamente, são três tipos. LCIs e LCAs pré-fixadas são aquelas em que a rentabilidade é fixa e não sofre variações ao longo do tempo. As pós-fixadas são as que a rentabilidade é atrelada a um índice que normalmente sofre variações ao longo do período de investimento. Esses índices são, normalmente, o CDI ou IPCA. Os híbridos são a mistura dos dois anteriores, ou seja, títulos cuja rentabilidade é um número e um índice. Por exemplo, IPCA mais 4% ao ano. Prazos de aplicação. Em vista de resolução emitida pelo Banco Central, o prazo mínimo de emissão desses títulos é de 90 dias. Incidência de tributos. Aqui surge a grande diferença desses títulos para os CDBs. Nas LCIs e LCAs, não há incidência do imposto de renda quando os investimentos forem feitos por pessoas físicas. Isso porque o governo entende que os investimentos nessas áreas são importantes para o país e, por isso, criou essa isenção. Mas, se você está pensando que as LCIs e LCAs são melhores que o CDB sempre por conta desse fato, eu vou abrir um parênteses aqui para você não ficar com essa concepção equivocada. Se as taxas forem idênticas e os investidores forem pessoas físicas, sim, as LCIs e LCAs vão trazer uma rentabilidade melhor que a de um CDB. No entanto, fosse assim, ninguém aplicaria o dinheiro em CDB. Por quê? Simplesmente não faria sentido colocar dinheiro numa aplicação muito parecida, mas que rende menos. Então, na prática, o que acontece é que quase sempre as taxas de retorno oferecidas pelos CDBs são mais altas em comparação com as taxas ofertadas para as LCIs e LCAs com os mesmos emissores e prazos. Dessa forma, você vai ter que usar uma calculadorinha para comparar a rentabilidade de cada investimento antes de fazer a compra. E pode ser que você já tenha ouvido falar por aí que uma LCI de 100% do CDI equivale a um CDB de X% do CDI.
E eu já digo de antemão que essa informação, se for feita sem nenhuma ressalva, está completamente errada. Isso porque o CDB tem incidência regressiva do imposto de renda. E eu não vou explicar isso detalhadamente aqui, porque esse vídeo é sobre LCIs e LCAs. Se quiser saber mais sobre isso, veja o vídeo aqui do canal sobre CDBs. Mas, voltando ao comparativo, uma LCI de 100% CDI vai equivaler a um CDB de 124% CDI se o prazo de investimento for de 6 meses. Já para o investimento no prazo de 1 ano, há um CDB de 123% do CDI. Se o investimento tiver prazo de 5 anos, há um CDB de aproximadamente 113% do CDI. Ou seja, você só consegue calcular a equivalência entre os títulos usando uma calculadora ou fazendo os cálculos manualmente, se você for meio louco. O que eu posso te adiantar, e que você já deve ter percebido, é que a rentabilidade líquida tende a pender para o lado do CDB quanto mais longo for o prazo da aplicação, e para as LCIs e LCAs quanto mais curto. O correto, contudo, sempre é você fazer uma comparação na calculadora antes de comprar. Eu uso e gosto muito da disponibilizada pelo app Renda Fixa, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Já sobre o IOF, essa eu garanto que provavelmente nem o gerente do seu banco ou assessor devem saber. O meu, pelo menos, não sabia. Aqui reside uma das principais diferenças entre LCAs e LCIs. Enquanto as LCIs são taxadas por esse imposto, as LCAs são isentas. Mas muita calma nessa hora. Não vai ligar para xingar o seu gerente de banco ou o seu assessor de investimentos. Ele não te enganou quando fez você comprar aquela LCI. Na verdade, como eu disse anteriormente, nem ele sabia disso. Mas isso não vai te gerar nenhum prejuízo. Lembra que eu mencionei há pouco que há uma resolução do Bacen que estipula um prazo mínimo de 90 dias para a emissão desses títulos? Então, o IOF incide de forma regressiva e somente para resgates efetuados até o 29º dia contado da data da aplicação, conforme você pode conferir nessa tabela. A partir de 30 dias, todas as aplicações são isentas de IOF. Portanto, na prática, somente em raríssimos casos você vai pagar IOF aplicando em uma LCI. Os casos que eu costumo vislumbrar são aqueles em que você adquire uma LCI no mercado secundário de renda fixa disponibilizado por alguns bancos e corretoras. Nesses casos, é possível adquirir uma LCI com prazo de vencimento inferior a 30 dias e, assim, ter de pagar esse imposto, o que vai detonar a sua rentabilidade. Sabia dessa diferença? Comente aí abaixo. Por fim, eu vou falar sobre os riscos inerentes a essas aplicações. No início do vídeo, eu disse que LCIs e LCAs são consideradas aplicações muito seguras. Porém, existem sim alguns riscos relacionados a esse tipo de investimentos que devem obrigatoriamente ser mencionados. O primeiro deles é o risco de crédito. Esse risco está associado à capacidade de pagamento da instituição financeira escolhida. É importante observar a credibilidade da instituição emissora do título. Em caso de quebra da mesma, é possível que o investidor perca parte ou a totalidade do investimento. O investidor experiente nesse momento pode dizer o seguinte: mas Andrei, o investimento tem cobertura da FGC, que protege o pequeno investidor até o limite de R$250 mil investidos. E eu vou responder aqui de uma forma bem rápida que o FGC é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que garante ao pequeno investidor o ressarcimento do seu valor investido até o limite de R$250 mil, entre outras condições. Isso é verdade. Porém, eu vou dar também um alerta. O FGC pode não ter dinheiro para indenizar o investidor na hipótese de uma quebra sistêmica, e também existe a possibilidade de o valor investido na instituição estar além do limite de proteção do FGC, situação na qual não haverá cobertura para esse crédito adicional. Segundo risco, risco de mercado, relacionado à variação da taxa a qual a LCI, LCA
está atrelada. Isso tem a ver com oscilações de mercado, ou seja, você pode eventualmente adquirir uma LCI ou LCA e, alguns meses depois, com o aumento da inflação, essa taxa não proteja de um aumento da inflação no país, de forma que você perca poder de compra com o decurso do tempo. Risco de liquidez, relacionado à impossibilidade de sacar o dinheiro quando precisar, uma vez que essas aplicações têm prazo de vencimento e carência. Você não vai poder sacar o dinheiro quando você bem entender, o que pode gerar algum constrangimento em casos de emergência. O seu dinheiro vai ficar preso até a data do resgate. Bom, chegamos ao final do vídeo e eu espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Não entendeu? Pode voltar e ver quantas vezes quiser. É de graça. Brincadeiras à parte, eu mencionei alguns pontos no decorrer do vídeo que são direcionados a investidores mais experientes, então é normal que surjam algumas dúvidas, em especial se você é novo no assunto. Isso tudo faz parte do processo de aprendizado. Curtiu? Então ajuda a gente, clica ali no joinha, que isso ajuda a gente pra caramba. Grande abraço, até o próximo vídeo.